Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Para você que está chegando agora, estamos com o programa Estilo de Vida no ar, falando sobre, nesse momento, alimentação. A gente sabe que uma alimentação equilibrada é importante em qualquer fase da vida, pois é a garantia de uma vida saudável. Entretanto, precisamos ficar atentos aos alimentos que colocamos no prato, pois muitos deles fazem mal à nossa saúde devido à quantidade de agrotóxicos e outras substâncias que eles possuem. Para fugir desse agrotóxico, dessas substâncias, nós temos disponíveis os alimentos orgânicos. Mas o que são esses alimentos? Será que é possível ter uma dieta 100% orgânica? Para responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar agora com a nossa parceira do programa Estilo de Vida, a nutricionista Rita Machado. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Hoje a gente vai ter uma dieta equilibrada, né? Nós vamos falar sobre esses alimentos orgânicos que estão no momento, digamos assim, com uma grande visibilidade, porém a gente ainda não sabe onde encontrá-los, o que são ou como incluí-los na nossa alimentação. Mas para a gente entender esse assunto, o que são esses alimentos orgânicos? Bom, os alimentos orgânicos, eles são alimentos que são naturais, sim, e a gente pode encontrar em algumas versões industrializadas, mas são aqueles alimentos que são produzidos e gerados desde o plantio até a industrialização sem utilização de agrotóxicos ou pesticidas também. Aqueles pesticidas químicos e agrotóxicos são utilizados na agricultura convencional. Então, para evitar pragas, as perdas também desse alimento durante o plantio e até mesmo aumentar o nível de crescimento dessas plantas ou vegetais. Então, é para isso que a gente utiliza o agrotóxico também. Mas a gente sabe que tem um lado ruim do agrotóxico, então a alimentação orgânica veio para que possa se estudar um pouco mais sobre o manejo dessas culturas, né, que a gente chama. Então, teve um pesquisador inglês que criou esse tipo de agricultura e ele enfatiza que o solo ele é rico até mesmo para matar essas pragas que podem vir a cometer o nosso plantio de alguns vegetais. Agora, como eles são cultivados? Eu estava até conversando a respeito que minha mãe costuma fazer em casa aquela horta, aquela hortinha que a gente tem com algumas plantas, algumas ervas, algumas frutas. Às vezes o nosso clima ajuda e às vezes não muito, né? Mas são aquelas hortinhas que a gente tem em casa. Isso mesmo, as nossas hortinhas também elas são consideradas orgânicas porque a gente não utiliza nenhum tipo de agrotóxico na sua produção. Então é assim mesmo que é com um produtor, com um pequeno produtor. Tanto aqui em Manaus, na Amazônia, até mesmo nos outros locais do Brasil, os agricultores utilizam manejos de culturas, né, que a gente chama, sem alimentos transgênicos também, que são alimentos geneticamente modificados, ou então até mesmo a semente geneticamente modificada. Então eles não utilizam nada disso, demora muito mais o plantio também, e aí esses produtores utilizam adubos orgânicos também, humus de minhoca, aquilo que a nossa avó já fazia no quintal. Então, esterco também de animais, até restos de alimentos também, a casca do ovo, tudo isso é utilizado para melhorar os nutrientes do solo. Então, quanto mais aquele solo vai estar cheio de nutrientes, melhor vai ser o meu alimento orgânico. Então, o interessante é não utilizar nada sintético, até mesmo para produção, na hora do adubo, daquela parte toda da colheita, tudo isso, nada de agrotóxico e nada também de substâncias sintéticas naquela produção. Agora, todo adubo, ele pode ser considerado orgânico, saudável para essa plantinha? A própria terra assim, que a gente consome, que a gente pode comprar em qualquer local, né, que venda essa terra preta, ela é sim natural, a gente chama. Mas agora o adubo, o esterco, isso daí a gente pode encontrar fora, então mesmo até os restos de alimentos que a gente tem em casa. Mas eles são sim 100% naturais, a gente chama, sem nada de sintético, sim. Substâncias que a gente compra em outros lugares fora que são químicas, né, que podem afetar o nosso plantio orgânico. Agora, toda planta, todo alimento orgânico que é cultivado sem agrotóxico pode ser considerada orgânica?
Pode sim, inclusive a nossa hortinha de casa ela é orgânica. Contudo assim, se você vê um produto que o produtor ou então o feirante está dizendo que é orgânico, aí tem umas ressalvas que a nossa legislação ela faz. Então, para um produto ser orgânico, ele tem que ter o selo. Lá embaixo, na embalagem do alimento, no rótulo, tem que estar escrito orgânico. Ou se for um feirante, esses feirantes têm que estar cadastrados aqui pelo nosso sistema do mapa, né, que a gente tem, com orgânico. Tanto que a gente tem aqui em Manaus a Feira dos Orgânicos. Então, que são todos aqueles produtores que são cadastrados na feira que fazem um plantio sem uso de agrotóxico nenhum. Então, é seguro comprar esses alimentos nessas feiras cadastradas, Nessas feiras cadastradas são sim. Então, a gente percebe, é um alimento menorzinho mesmo, que é toda aquela parte de cultura mesmo de casa, aquela caseira mesmo. E a gente pode até ver, as folhinhas têm alguns buraquinhos e tal. A gente até brinca, né? Quanto mais o buraquinho tiver a folha, melhor. Porque significa que se um animal conseguiu perfurar ou então comer um pedacinho daquela planta, a gente também pode. Porque se tivesse agrotóxico, não poderia. Ele não chegaria nem perto, Não né? chegaria nem perto. Então, quando tem uma folhinha com furo, é bom sim utilizar. Claro que tem que ter toda a higienização daquela planta depois. Mas se ele está ali, uma larvinha passou ou furou um pouquinho a folhinha, significa que aquele alimento é orgânico sim e tem o menor índice de pesticida possível. E agrotóxicos também. Agora, qual a diferença, Rita, de consumir um alimento orgânico e de consumir um alimento não orgânico? Isso faz diferença na nossa vida? Faz sim, principalmente nutricional. Então, se você consome agrotóxicos, tem outros tipos de doenças que podem ser acometidas. E o agrotóxico é um produto que não sai de jeito nenhum, nem com a cocção mesmo do alimento. Quando você cozinha aquele alimento, ele não sai. Perde sim algumas quantidades, mas não totalmente. E também nem com a higienização. Então é algo que a gente não tem como fugir. Eu sei que esse alimento tem agrotóxico sim, mas não tem como retirar. E o acúmulo desse agrotóxico no corpo causa outras doenças. Até porque ele não sai do nosso organismo. Não sai do nosso organismo, então ele é acumulativo também. Então é perigoso sim. Aqui a gente tem escassez muito grande de alimentos orgânicos ainda. Por isso que a gente incentiva também a agricultura familiar. O quanto mais você plantar a sua própria comida, é melhor. Por isso que a gente está voltando, né? A época da nossa avó, que ela plantava as coisas no quintal, tinha alimentação em casa. Então, é difícil, mas tem que ser assim. É preciso ser assim. Então, os alimentos orgânicos, eles têm até mais nutrientes. Apesar de serem menores, meio feinhos, que a gente chama, mas não, eles são bem ricos em nutrientes ali dentro. São menorzinhos do que o convencional que a gente vê no supermercado, mas eles são mais nutritivos. Até a pigmentação muda, né? O aspecto são bem mais verdes, são bem mais coloridos também. Certo que tem alguns produtos que não tem como plantar, porque não são da nossa região. Tá aí também uma dica. Então, quanto mais a gente procura alimentos da nossa região e de acordo com a sazonalidade também, ou seja, da época, por exemplo, a pupunha não está na época. Então, se você não vai uma pupunha, aquela pupunha não é... Pode ter alguma coisa errada ali, porque não está na época da pupunha. Então, você tem que procurar produtos da época, produtos que são produzidos na nossa região, que ali sim tem como você garantir que aquele alimento é orgânico. Agora, por exemplo, uva, não tem como a gente encontrar de um produtor local tá fazendo a produção de uva porque não tem condição, nosso clima não é favorável. Agora, no supermercado, sim, se você encontra uma uva orgânica com o selo de orgânico na embalagem, aí sim esse alimento vai ser considerado orgânico, sim. Então, a nossa segunda dica é prestar atenção nesse selo. Nesse selo. E no rótulo também dos alimentos, né? E procurar sempre ingerir produtos regionais. Então, nossos produtos regionais, eles podem sim ser orgânicos porque o nosso produtor, ele sabe fazer o plantio. E aqui o nosso solo é fértil para aqueles tipos de alimentos. Então, nós temos vários aqui na nossa região que a gente pode consumir orgânico também. Agora, Rita, o acúmulo de agrotóxicos e outras substâncias, você falou a respeito das patologias que podem surgir ao longo do tempo, da nossa vida. Quais são essas patologias as mais frequentes? Bom, tem alguns estudos também que já estão fazendo pelo acúmulo desses agrotóxicos, que pode ser alguns tipos de câncer, os mais frequentes, né? Alergias também, a gente às vezes não sabe da alergia da criança, por exemplo, mas pode ser sim um acúmulo de agrotóxicos, porque
naquela fase de alimentação complementar, a mãe gosta de fazer muitas papinhas de verduras, frutas, e não sabe que se aquele alimento estiver contaminado com agrotóxicos, também pode fazer mal à criança. Então, até infertilidade em algumas mulheres, homens também, na parte da esterilidade, tudo isso pode vir a cometer as pessoas que ao acúmulo do agrotóxico. E é engraçado, assim, uma entrevista que teve, acho que há 2 anos atrás, eu vi até naqueles jornais locais, que fizeram alguns estudos próximos àquelas plantios de milho. De uma cidade aqui no interior que faz um plantio de milho. E fizeram um teste com as mães que estavam amamentando. E aquelas mães, por morarem próximo daquelas áreas de plantio de milho com agrotóxico, já estavam contaminando o próprio leite e passando para o bebê na hora da amamentação. Então elas não estavam consumindo o produto em si, mas como elas estavam perto do agrotóxico que é espalhado no milho, elas estavam contaminando o próprio leite para o bebê. Então é algo que é muito sério mesmo. Imagina os produtores que aplicam o agrotóxico também. Então aqueles produtores rurais que fazem o uso do agrotóxico também eles podem estar prejudicando a própria saúde e pessoas que moram perto do local também. Eu estava vendo alguns estudos que falavam inclusive sobre essa alimentação complementar, que hoje a gente já consegue encontrar em supermercados, em lojas especializadas, a papinha com produtos sem agrotóxicos. Ou seja, tanto doce quanto salgadas para o seu bebê, então já é possível também e tem o selo, né? É verdade, tem algumas papinhas orgânicas também, mas sempre preservar também a papinha natural, aquela feita em casa, tá bom? Isso daí é ocasionalmente a criança não tem tempo, dá para fazer, utilizar uma vez ou outra, a gente tem uma alimentação orgânica. Mas interessante é utilizar sim a papinha aquela feita em casa, com os produtos de casa, o mais natural possível, sem tipo de nenhum industrializado. Porque apesar de ser orgânico, não foge de ser um alimento industrializado, tá bom? Não é que ele seja assim, melhor, ele é melhor em relação ao agrotóxico, mas ainda é um alimento industrializado, que tem alguns tipos de conservantes, estabilizantes, que é normal ter em alimentos industrializados. Então a nossa comida da vovó e da mamãe é sempre a melhor opção. É sempre a melhor opção. Bom, Rita, para a gente entender um pouco mais dos benefícios desses alimentos sem agrotóxicos e sem substâncias químicas, eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2. Quais são esses benefícios? Será que é possível a gente conseguir identificá-los? O nosso primeiro tópico fala sobre o maior teor de nutrientes, como nós já falamos, né? Tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença, sim. Então, alimentos orgânicos, eles demoram muito mais no plantio e aí eles têm também essa diferença de nutrientes. Então, eles são mais ricos em nutrientes do que os alimentos convencionais, que a gente chama de convencionais, que são utilizados agrotóxicos, porque são mais rápidos, não tem a maturação completa do vegetal ou do alimento, e aí perdem alguns nutrientes também aí. Então, nem sempre aquele alimento aquele tomate mais vermelho e maior é um alimento mais saudável. Então, sempre procurar os alimentos orgânicos, mesmo sendo naturais. Possui maior teor de fotoquímicos. O que é isso? Sim, os fotoquímicos são alguns tipos de antioxidantes também. São essenciais para o nosso rejuvenescimento da pele, até mesmo prolongar a nossa vida e evitar também doenças. Então, são substâncias encontradas nesses alimentos que são essenciais para a nossa saúde e bem-estar. Como nós falamos, ele também auxilia nessa questão da prevenção de doenças. Na prevenção de doenças também. É a substância funcional desses alimentos. Então, os orgânicos têm muito mais fotoquímicos e fitoquímicos para serem encontrados. Faz bem à saúde. Faz bem à saúde e também melhora o sabor, sabe, Nádia? Então, tem a diferença também dos alimentos orgânicos pelo sabor. Como eles demoram muito mais no plantio e não tem nada de agrotóxico, eles têm essa diferença também no sabor dos alimentos. Eu vou pedir para a nossa produção, então, passar para a nossa tela interativa número 3, que fala mais a respeito desses benefícios. Mas a gente vai saber quais são esses benefícios somente no próximo bloco, tá bom, Rita? Tá bom. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua se alimentando aí mentalmente desses alimentos, né? Então você de casa, não saia daí, aproveite para interagir com a nossa produção e enviar a sua pergunta e o seu questionamento para o número 92, código de Manaus, 98111 4512. Nós voltamos já.